Ô Aline, aquele desenho que eu te mandei, não dá para abrir aqui não, né? Faz favor, se der, minha irmã, por gentileza, agradeço. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez. E diz assim, ó: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento, inveja e todas as murmurações, desejais afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é o que já provaste, que o Senhor é benigno, e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é precioso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovam, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço é rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erreis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançareis a misericórdia. Amém? Deus é o centro da nossa vida. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. É nisso que nós temos que descansar. E para a gente entender um pouquinho do que eu vou falar, diz assim, ó: o apóstolo Paulo, na edificação da obra de Deus, onde somos as pedras vivas, que está no versículo 5, que nós acabamos de ler agora, aqui no capítulo 2, que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, nosso Deus. Isso é tremendo na nossa vida. Várias coisas são necessárias para fazer uma construção. Vamos comparar a construção com a edificação da igreja. A obra, ela tem 3 etapas para ser feita: paredes, cobertura. E cada etapa tem materiais básicos para que essa construção seja feita. Me ajuda aí o Alan, o irmão Orlando, que é pedreiro, e mais os outros que são da obra aí também. E você, quando pegou o seu móvel, a sua casa, quando ela foi construída desde a base, que você visitou, que você conheceu como era, e a igreja de Cristo não é diferente para ela também ser edificada. E existem materiais para que essa obra possa ser realmente construída. Os materiais básicos são as ferragens, pedras, cimento, tijolos, areia, argila, madeira, telhas e prego. E como se edifica a igreja com esses materiais? Para a gente entender. Vamos comparar cada etapa, cada material com algo importante para a edificação da igreja de Cristo, onde nós vivemos e onde nós estamos embutidos. Para a base é preciso fazer, quando você vai fazer uma base, alguma coisa, você não consegue fazer em cima do que está. Primeiro você tem que preparar o terreno, você tem que nivelar ali o terreno para que comece ali aquela construção. E esse nivelar o terreno aqui dentro da palavra de Deus, como nós acabamos de ler agora nas Escrituras, é onde nós vamos aprender um pouquinho aqui.
Para a base é preciso fazer uma limpeza no terreno, como diz o texto de 1 Pedro 2:1, pois deixando toda a malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, para que você comece a construir a obra ali. E o papel principal, primeiro nós vamos começar com as pedras no profundo do chão, para dar firmeza e suportar o peso da construção. Jesus é a pedra que deve sustentar a igreja. A igreja ela deve ser cristocêntrica. Jesus deve estar no centro da igreja, para a igreja estar solidificada. Jesus deve ser o centro de tudo na igreja. Não existe uma igreja que ela consiga sair se Jesus não estiver no centro. O homem jamais pode estar no centro da igreja. Sim, Jesus Cristo, que vai ser o centro, para que o homem possa fazer o que Jesus pede, que ele quer que ele faça. O segundo material é a ferragem. A ferragem é a liga entre o cimento e as pedras, para dar a estabilidade e a força à obra. Uma construção sem ferragem, se ela não estiver amarrada, ela se torna fraca. E a ferragem no meio da igreja, para a igreja estar firme e solidificada, é a união dos irmãos. E essa união ela pode acontecer de que forma? Através das orações, através de se doar um pouco, através de sentir o que o seu irmão está sentindo e ver o que a obra de Deus ela necessita, porque ela vai ser como uma amarração ali que vai balançar, mas não vai cair, porque vai estar firme em Cristo Jesus. Então a união da igreja ela é muito importante. A união é que dá força à igreja a sustentar em pé, sem cair. Depois nós precisamos do cimento. É o material que faz a compactação de tudo. Onde o cimento passa, ele fica firme e forte. Só que é interessante o cimento aqui, que para vocês entenderem o que eu quero ligar com vocês, com união de amor, Deus, a união ligada, amarrada em Cristo Jesus, o cimento sozinho, ele consegue fazer alguma coisa, Alain? Não tem como. O cimento sozinho ele vai ser simplesmente pó. Só que é interessante, tem um cimento, tem um gesso, né? Você trabalha muito com gesso também, né? Antes deles entrar em contato com uma coisa tão preciosa que é a água, e a água para nós o que é? A água viva é a palavra de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. A partir do momento que o cimento entra em contato com a água, ele começa, Carlinha, a ter a transformação. Só que aí só o cimento em si também não é necessário, ele precisa de mais coisas para agregar valores junto com ele aí. Então a igreja sem a palavra de Cristo, sem a água viva, ela não vai conseguir, ela não vai suportar. Amém? Vamos prosseguir então. Ele é poroso, mas em contato com a água ele se torna sólido. Comparamos o cimento, né, na palavra de Deus como o amor. É o que faz a igreja ser sólida e firme. Cada um de nós somos fracos e como pó, como cimento, mas em contato com a água, a palavra de Deus, somos amassados com uma só massa e ficamos firmes. A base não é a parte mais difícil, mas é a menos visível da obra. Você não vê o alicerce onde a casa está sendo construída, ela não aparece, só aparecem as paredes, mas ela tem que ser sólida. Na igreja de Cristo, a base, a pedra angular, que é Jesus Cristo, que está suportando a igreja ali, de tudo quanto é coisa que vir a acontecer e atentar contra a igreja, a palavra de Deus está ali, firme, segurando, e nós só vemos as paredes ali, né? A base é a parte mais difícil, mas ela não é visível, mas não é muito importante, porque ela sustenta tudo. Por isso a igreja precisa de 3 situações, mediante a palavra de Deus, para ela estar firme e estar sólida, que é o que? Jesus, a união e o amor. Uma igreja sem Jesus, sem união e sem amor, ela é uma igreja fardada,
a se acabar. Essa é a grande realidade. E às vezes a gente vê alguns relatos, alguns feitos, a igreja de tal fechou as portas, ela não conseguiu. Aí a gente começa a investigar, começa a se perguntar, tentar entender o que aconteceu para que essa igreja realmente acabasse. O fator principal, Jesus não era o centro daquela igreja. E a igreja acabou. Se vocês estiverem nesta igreja para olhar para o Belo, para olhar para o pastor Lucas, para a liderança da igreja, vocês vão se decepcionar. Porque nós somos pessoas, e como nós falamos na outra pregação passada, nós somos igreja, cada um de nós, mas somos igrejas diferentes. Nós só estamos aqui, não é por nós, não é porque nós somos bonitos e elegantes, não, é pela misericórdia de Deus na nossa vida, simplesmente por isso. Nós necessitamos da carência e do amor de Deus, simplesmente é dessa forma que as coisas acontecem. Não adianta a gente achar que nós somos o bambambam, não, nós não somos não, nós somos trabalhados a cada instante, mas a gente tem que se permitir ser trabalhado por Jesus Cristo, para se tornar uma igreja forte, e uma igreja edificada. Alguns irmãos não vieram hoje, né? Mas eu poderia ter convidado um visitante para ter vindo hoje. Por que o Belo não convidou? Algumas cadeiras estão vazias, mas poderiam estar cheias. Poderiam ter pessoas sentadas aqui. E tem outro alerta que eu vou dar para vocês. Não que a gente está fazendo a coisa errada. Não é isso. Me entenda bem o que eu vou falar agora. Nós estamos orando por um propósito de adquirir o quê? O que, igreja, que nós estamos querendo comprar? Mas nós não estamos mexendo nem as cadeiras aqui, como é que nós queremos comprar o terreno? Será que nós estamos fazendo da coisa certa, da forma certa, do jeito certo? Não é uma bronca, não é uma cobrança, é algo para você refletir. Ações nós estamos fazendo, ações certas, sim. Às vezes a gente erra, mas a gente erra tentando acertar. Mas e o nosso alvo é realmente o terreno do lado, amém? Mas que propósito que nós queremos esse terreno? Nós temos que pensar, raciocinar, refletir, né? Se nós estamos realmente fazendo a coisa certa, e é Deus que está falando com a gente, se nós estamos fazendo ou não. Agora na construção da igreja, nós vamos para a etapa da parede, para a gente entender, que está lá vamos lá em versículo 2, de 1 Pedro, para a gente entender, desejais afetuosamente como meninos, novamente, nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? A parede, quando uma construção começa a crescer, depois que ela é feita, a base da construção rapidamente se evolui, ficamos animados para que as paredes realmente tomem forma. Mas para a parede ser construída, ela também precisa de mais alguns elementos, que são 3 elementos básicos: tijolo, areia e argila. De que jeito usar isso? O tijolo, a areia e a argila na igreja de Cristo. O tijolo são blocos de barro que são colocados sobre o outro. O barro é fraco, mas se bem amassado, preparado e seco e cozido, ele fica forte. E junto fazem a grande diferença. Um tijolo sozinho, ele não faz a construção. Quem escolhe onde colocar cada tijolo em cada posição intercaladas é o pedreiro. E quem que é o pedreiro na obra do Senhor Jesus Cristo? É o próprio Jesus Cristo. Somos separados, cada tijolo em cada posição intercaladas. E o pedreiro da mesma forma que nós devemos ser, pessoas humildes, porque somos frágeis como barro, mas juntos somos preparados e colocados onde Deus quer nos usar. A areia, como que nós podemos comparar a areia mediante a igreja de Cristo? A areia é algo que é retirada dos rios e vai para as construções. Está na parede de nossas casas. Um grão de areia é muito pequeno, mas um caminhão de areia é muito grande, é um montão enorme de grãos, que deve ser, esse montão de grão nós trazemos para a nossa vida como a nossa fé. Sozinho, nós não somos ninguém, como um tijolo sozinho,
Mas a nossa fé unida em Cristo Jesus, junto, unidos, nós somos fortes, nós somos fortalecidos, e junto nós vamos vencer. Eu quero que você entenda isso. Não adianta o irmão Orlando querer caminhar sozinho, o Júlio numa direção e o Ricardinho numa outra direção. Eles vão ter que caminhar junto, unidos em Cristo Jesus. E na obra de Cristo, na construção da igreja, eu e você, é dessa forma que nós devemos ser também. Só que aqui tem outra situação também. Essa areia para construção, ela não pode ser qualquer areia também. Eu não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, uns prédios que foram feitos, não sei se foi no Rio de Janeiro, que a areia que foi construída lá era areia do mar. Ela não era aquela areia própria para construção. E os prédios começaram a desmoronar. E aí eles começaram a investigar, Júlio, olhar e pegar e pesquisar areia, para saber de onde aquela areia tinha vindo. Era a areia mais fraca, para a construção ficar mais barata. Então, como eu falo, cada, Tiago, situação que nós estamos citando aqui dentro da igreja de Cristo, ela tem uma importância importante para a igreja caminhar. Não adianta o irmão B querer fazer isso, o irmão A não concordar e começar a colocar empecilho para que a obra de Cristo ela não prossiga. Porque nós somos igreja, templo, igreja eu e você, pessoas diferentes, só que nós temos que estar firmes em Cristo Jesus. A argila é uma espécie de barro muito fina e limpa, que faz a liga entre os materiais, como a areia e o cimento. Através da argila, materiais tão diferentes como a areia e o cimento são unidos para formar uma massa homogênea, que cola os tijolos e faz o reboco. Assim deve ser nossa igreja de Cristo. O respeito uns com os outros, unido em Cristo Jesus. De um para o outro, na igreja, para entendermos a diferença e aprender a ser mais carinhosos uns com os outros, aprendendo a conviver juntos, embora nós sejamos diferentes uns dos outros, pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente. Nas empresas que a gente trabalha, onde a gente vai, a gente não trabalha com pessoas diferentes, e lá também a gente não procura sempre ser o melhor e sempre fazer o melhor. Por que às vezes no caminhar, na igreja de Cristo juntos, a gente não pode pensar dessa forma e fazer desse jeito também? Se é primeiro, não é para nós, primeiro é para Cristo. E é isso que a gente tem que se atentar. Nós teríamos que ser igreja como um purê de batata, junto, unido, amassado, uma só massa. A batata é interessante que você põe ela para cozinhar, ela é grandona, né? Depois que você começa a passar na peneira ou bater, ela vai virando aquela massa, aí você olha aquela batata desse tamanho, você fala, vixe, mas virou isso? Nós tínhamos que ser crente batata, dessa forma, amassados, juntos, caminhando firmes, e sendo que o purê de batata é gostoso e saboroso, né? Será que nós somos crentes saborosos, ou não? O que vocês pensam disso? Amém ou não? É dessa forma que a gente tem que atentar para a igreja sendo construída, dentro de tudo que eu falei para vocês, várias etapas aqui, a igreja de Cristo, ela tem que ser dessa forma também. E agora nós vamos partir, hoje eu não vou me estender muito, a minha reflexão vai ser bem rápida hoje, nós vamos para a parte final agora, né, para a gente entender. Depois da igreja, templo construída, ela precisa agora do acabamento final, que é a cobertura. E de que forma que nós vamos fazer essa cobertura na igreja de Cristo? A cobertura, ela é feita da seguinte forma, eu vou estar indo lá, vocês não precisam ir. O que fala lá no versículo 10 de 1 Pedro 2? Diz assim, ó, vós, que em outro tempo não erreis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? Para a gente entender isso, a cobertura era a parte final da obra. Quando está perto de se tornar um abrigo pronto para receber a cobertura, precisamos basicamente de mais 3 itens para que isso aconteça. Nós já usamos os tijolos, nós já usamos a areia, nós usamos a argila
E primeiramente, deixa eu voltar lá rapidinho, nós usamos as pedras, ferragem, cimento, tijolos, areia, argila, e agora nós vamos para a cobertura da formação dessa igreja de Cristo. E nós relacionamos cada item aqui como o povo da igreja de Cristo caminhando, e situações que nos levam a entender que essa igreja só está de pé porque Cristo é o centro dessa igreja. Agora nós precisamos das madeiras. E como nós vamos usar a madeira voltada para a igreja de Cristo? As madeiras são apoiadas nas paredes e são montadas, uma encaixando entre a outra, para ficarem firmes e suportando o peso das telhas. Só que essas madeiras aqui, ela não pode também ser uma madeira verde, uma madeira que ainda não secou totalmente, uma madeira que não está preparada. Às vezes a gente ouve relatos de uma construção que foi feita, que deu muita goteira. A gente fala, a minha casa tem o forro e mesmo assim está goteirando, está pingando água. Já foi pedreiro tal, já foi várias situações, já colocou manta asfáltica, já fez isso, e não para, porque a base desse telhado foi feita errado. Foi feito de uma forma que talvez não tinha uma queda boa. Para a igreja de Cristo também, existem situações às vezes que vai tentar adentrar no meio da nossa igreja, para realmente coisas dessa forma aconteçam também. Só que nós temos Cristo, Ele é o nosso pedreiro, Ele é o nosso mestre de obra, Ele é o nosso eletricista, o encanador, o pintor, o engenheiro. Ele está no controle da nossa obra, da obra da minha e da sua vida, formados em Cristo Jesus. É dessa forma que a gente tem que atentar. Não existe uma igreja que esteja firme se ela não estiver em Cristo Jesus. Como eu falei um pouco atrás, ela vai realmente, vou usar esse termo, sucumbir. Ela não vai se suportar. E o fato de você estar aqui hoje, cada um de vocês, igreja de Cristo, atenta. Alguém tem orado por você, você está no lugar certo, no caminho certo, que é o melhor caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. As madeiras têm que ser boas e fortes, estar curadas, bem encaixadas para aguentar a tempestade que cai sobre as telhas, aumentando o peso. Podemos comparar as madeiras dentro do corpo da igreja como o quê? Como a perseverança da igreja. A igreja precisa ser bem preparada e ajustada para aguentar as provações. Não é qualquer problema que pode derrubar a comunidade. Para isso, ela deve estar bem interligada, suportando uns aos outros na palavra de Cristo. E no vídeo que eu passei para vocês viram bem. A casa, segunda casa, ela estava firme, as paredes. Só que a hora que ela começou a ruir, que ela começou a cair, ela não começou de cima, ela começou da base. A base que ela foi construída ali, o solo arenoso que ela estava construída ali, que começou a roer, onde ela foi caindo. Interessante, não sei se vocês prestaram atenção, que na segunda família, o chefe da casa, ele falou para a esposa assim, mas para que você está reclamando? Não caiu nenhuma goteira? Aí ela olha para ele e fala assim, eu não estou preocupada com a goteira, ela estava preocupada com a água que já estava entrando dentro da casa, e quando essa água estava entrando, ela já tinha começado a roer. Como que essa água, às vezes, essas adversidades, elas tentam entrar, irmãos, no meio da igreja de Cristo, e que situações e que formas que a gente tem que usar, atitudes e situações para não permitir que isso aconteça. Porque momentaneamente, às vezes as coisas são fáceis, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Não estou falando que nós somos crentes perfeitos, nós somos sujeitos a erros, não. Não é isso que eu estou querendo passar para você essa noite. São situações que eu estou tentando passar para você entender de que forma que nós, como igreja, nós devemos estar firmes e edificados em Cristo Jesus, que é a rocha. E eu estou usando aqui, irmãos, o termo igreja, mas nós podemos aplicar isso também no termo casa, o meu e o seu lar.
Acontece dessa forma também, se nós não estivermos firmados e ligados em Cristo Jesus. E o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E às vezes são situações que a gente se permite ou deixa acontecer que a gente sofre consequências. Agora tem um outro item que a gente usa aqui. Quem atenta a dizer para mim esse item, que ele não aparece quando a gente está pondo o telhado, mas ele é muito importante. O que vocês pensam que é? Nós estamos lá, pondo as madeiras, alinhando, acertando, só que ele não aparece, só que o papel dele também, como o alicerce que não aparece, ele é importante. Vou dar uma dica, ó. É o prego. O prego não aparece na madeira quando ele é pregado, mas em situações que ele não estiver ali, naquela madeira, ela não vai sentir firmeza. A cabeça do prego, a hora que você bate, ela fica escondida ali, né, Tiago? Você olha, você não vê, e principalmente para a gente, eu que mexo com restauração de imóveis, às vezes quando você quer dar um acabamento bom, você usa o preguinho sem cabeça, né, que já não tem, aí você só dá um repuxo nele ali, passa uma massinha lixa, nem dá para ver que tem um prego ali. Só que se ele não estiver ali na madeira, ela não vai, em determinadas situações, estar firme. E nós podemos comparar o prego mediante a igreja de Cristo de que forma? Eles se tornam invisíveis, porque entram na madeira, mas não são, mas são importantíssimos, senão tudo ficaria solto e cairia. Os pregos, embora não são vistos, são os responsáveis para afirmar tudo assim. Precisamos do quê? Da Bíblia, através da pregação, palavra de Deus, que nos faz ficar firmes, preparados. Então nós comparamos o prego com a Bíblia, com a palavra de Deus na nossa vida. Então, vamos para a etapa final. Agora nós vamos colocar as telhas. Qual a importância que as telhas têm numa obra e qual a importância que nós podemos trazer a telha para a igreja? Elas protegem contra o sol e contra a chuva. São montadas de formas inclinadas, como um quebra-cabeça, uma sobre a outra, para que não caia e fique bem tampada. Se mal colocadas, podem cair e podem surgir goteiras para perturbar, né? E a questão da goteira aqui é interessante, né? Quando tem um pinga-pinga da goteira, irrita, né? Você faz uma coisa, faz outra. Eu vou contar um negócio aqui de uma menina que fez um negócio uma vez aqui, o nome dela é Júlia. Eu morava numa casa, e a casa tinha uma calha, e essa calha a água escorria, e quando ficava o restinho, ficava tec, 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 tec. Gente, começou a subir umas blusas lá de casa, umas blusas, uns panos. E nós fomos descobrir, a Júlia estava jogando para não escorrer, aí desceu tudo. Aí chegou na boca da calha, descobrimos onde que estavam as blusas. Acabou com o barulho, mas acabou com as blusas também. Então, o que eu queria retratar para vocês era isso. Se é o pinga-pinga, irrita, mas você já viu que algumas casas eles colocam uma corrente, aí a água escorre pelaquela corrente, aquele barulhinho gostoso, Gabi, chega até sonha, é gostoso, é confortável, tem um negócio que você compra também de água, que faz um burburinho, que eu vou comprar ração lá perto de casa, lá do lado lá da Nova, lá é do lado, é da mesma empresa. Toda vez que eu entro lá, eu falo para aquele menino, você não dorme com esse barulhinho dessa água aí, não? Ele falou, dou umas cochiladas. Porque tem um negocinho lá assim, ó, ele deixa ligado, e ela fica fazendo assim, mas é um barulhinho muito fraquinho, mas é tão gostoso de ouvir, em situações diferentes, que a gente pode aplicar na nossa vida. Será que a voz do Senhor, a palavra de Deus, como diz aqui, ela vai chegar no nosso ouvido assim, suave também, como a gente quer ouvir, trazendo para essa construção que nós estamos fazendo aqui? Porque a goteira incomoda demais, é muito chato, e se não estiver firme, vai incomodar na nossa vida. Elas protegem contra o sol, a chuva. As telhas representam o que dentro da igreja de Cristo? A fidelidade dos irmãos, a fidelidade em Cristo Jesus. A igreja não promete ter gretas que sejam como goteiras para perturbar a nossa vida espiritual. Quem é fiel
está bem protegido contra os perigos deste mundo, porque Deus é fiel na nossa vida. Eu vou falar algo para vocês agora aqui. Ontem à noite, depois que a gente chegou daqui, né, do evento dos jovens, a Márcia estava passando o Face lá, ela viu uma reportagem do primo do Daniel, aquele que veio na igreja, acho que é Eliel o nome dele, veio um tempo atrás aqui na igreja, falou, nego, acho que foi alguém deles que aconteceu alguma coisa, está luto aqui, né? Aí eu falei, deve ser alguém. Eu olhei e falei, eu sei quem é. Ela falou, não estou muito lembrado. Aí hoje eu fui votar, né, e aí eu encontrei eles lá, eu falei assim, eu vi uma postagem de vocês, trazendo aqui, ó, eu quero casar isso que eu estou falando com essa informação aqui, quem é fiel está bem protegido contra os perigos deste mundo, porque Deus é fiel. Aí ela falou para mim, não, foi o meu primo que veio acontecer isso. Ela falou, você ficou sabendo daquele acidente que teve ali perto da Agroplanta, ali, do caminhão que bateu no Fusca, o Fusca que bateu no caminhão? Falei, eu fiquei sabendo, eu vi na Claretiana a reportagem. Ela falou, então, era o meu primo, ele tirou a vida dele, ele se suicidou. Aí eu vi a reportagem do motorista também, o motorista falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele viu que ele estava vindo para o lado dele com o carro, ele tentou tirar de todas as formas o caminhão para cá, tirando o caminhão, e ele veio vindo, rumo à roda da frente do caminhão, e a hora que ele estava no rumo da roda da frente, o motorista falou que a imagem que ficou na cabeça dele, foi que ele olhou para ele e jogou o carro no pneu do caminhão. O que leva uma pessoa, eu não estou falando se ele tinha ou se ele não tinha Cristo, a minha indagação não é essa, certo? Mas o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto? E o que leva a igreja de Cristo a desanimar do próprio Cristo, do próprio Deus? É isso que eu quero que você reflita nessa noite, que você pensa nessa noite, sobre essa palavra. Nós brincamos, nós falamos de alguns elementos aqui, que são importantes para a construção de uma casa edificada, de uma igreja. E você, igreja de Cristo, como que você está edificado? De que forma que está o seu acabamento em Cristo Jesus, para você entender? Na pregação passada, eu falei sobre que não existe igreja perfeita, e dentro do que nós falamos aqui, Jesus quer uma igreja que seja construída na rocha, que é Ele, dessa forma, mas também Ele quer uma igreja que ela tenha algumas virtudes para a gente entender, que ela seja uma igreja simples, que ela seja uma igreja adoradora, que ela seja uma igreja simpática e que ela seja uma igreja que cresça. De que forma que nós podemos entender essas qualidades dentro de uma igreja construída nas etapas que nós falamos aqui? Você não precisa ir lá, eu vou lá em Atos, eu vou estar lendo só o verso 46 e 47, que diz assim, ó. Depois, se você quiser ler na sua casa, foi o versículo que nós lemos de Atos 2, eu vou estar lendo 42 e 47, que diz assim, ó. E perseverando, unânime, todos os dias no templo e no partir do pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém. Glória a Deus. A igreja construída com todos esses itens, sendo uma igreja simples, adoradora e simpática, ela vai se tornar da seguinte forma: uma igreja singela de coração. O povo da igreja primitiva era formado por pessoas simples, mesmo que no meio da igreja houvesse homens como Nicodemos, José da Arimateia, que eram ricos, ou Lucas e Paulo, que eram homens muito cultos na igreja, todos eram irmãos e a simplicidade predominava sobre as suas diferenças. Na verdade, eles eram simples porque eram parecidos com Jesus. O próprio Deus, quando veio ao mundo, Ele não quis ser diferente ou maior do que qualquer homem nenhum.
Jesus jamais tentou transparecer isso na vida dele, quando ele estava no meio de nós. Ele se retraiu de que forma? Pois o próprio Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Mas o homem, muitas das vezes, quer ser maior do que seu próximo, pensando ser um Deus. O clericalismo trouxe muito aparato e hierarquias para as igrejas, distanciando as pessoas por diferentes religiões sociais na igreja. É preciso haver simplicidade suficiente com o irmão, olhar para o outro, abraçar, sem qualquer malícia ou dúvida. Deus quer uma igreja simples, Deus quer uma igreja adoradora, louvando a Deus. De que forma? O louvor dos cristãos primitivos era constante. A sua própria vida era um tributo do louvor de Deus. Vários testemunhos, historiadores, contam que vários mártires morreram louvando ao Senhor. O ambiente do seu culto era um clima de adoração. Não havia espetáculos ou apresentações ou pessoas famosas, mas o nome de Jesus Cristo era sempre exaltado. Quando a igreja se reúne, deve se reunir em atitude de louvor, maneira que todos que vejam e saibam e sintam a presença de Deus. Fomos criados para adorar a Deus, e quando descobrirmos isso, não poderemos fazer outra coisa senão render-lhe adoração, em espírito e em verdade. João 14, 24. Deus quer uma igreja adoradora. Será que a igreja está agindo dessa forma diante de Deus? Será que a igreja está pensando dessa forma? A igreja está olhando para Cristo e atentado por todas essas situações aqui que nós falamos? Você, como igreja que está sentado no seu lugar aí, de que forma que você está agindo? De que forma que as pessoas aí em Batatais estão te vendo, estão te conhecendo, ou sabem que você faz parte da primeira igreja batista em Batatais? Você tem falado e proclamado as boas novas para eles, como uma igreja simples e como uma igreja adoradora? Você tem sido agora uma igreja simpática, dessa forma aqui, cantando com simpatia de todo o povo? Outra característica da igreja primitiva era ser simpática. Certamente era fruto de todas as outras marcas já citadas, mas o povo ele era simpático e tinha boa fama na sociedade. Será que nós estamos com boa fama aí na cidade de Batatais, em Altinópolis, Ribeirão Preto, onde a gente for, onde as pessoas não nos conhecem, eles olham e veem para a gente que realmente a gente é a verdadeira igreja de Cristo? Porque ser igreja aqui dentro é muito bom e é muito confortável. A acolhida que prestavam a quem se aproximava, bem como seu testemunho, era diferente de qualquer outro tipo religioso. Era muito simpático para tratar as pessoas, sem querer discutir religião, mas apenas deixar a mensagem da paz e do evangélico. É preciso tomar alguns cuidados com o excesso de barulho, principalmente o testemunho, para não se tornar uma igreja antipática com a comunidade ao seu redor. Deus quer uma igreja simpática. Deus não quer uma igreja de espetáculo. Ontem eu conversava com o pastor de jovens da presbiteriana. Ele estava falando de um acampamento que eles vão ter com jovens agora em fevereiro. Ele falou: nós já estamos com 150 pessoas já. Ele me deu o contato, deu o nome da chácara dele. Ele falou: vocês vão participar de algum? Eu falei: a galera sempre faz alguma coisa que sim. Eu até vou passar o contato dele para a Márcia depois, não deu tempo de passar ainda. Ele falou: vocês têm intimidade com muitas igrejas? Vocês participam sempre com uma... Eu falei: a gente participa com várias igrejas, tem amizade sim com algumas igrejas, conhece algumas igrejas. E aí eu falei para ele: mas pastor, isso aí tem mudado, tem quebrado alguns paradigmas de união das igrejas, porque nós temos que estar unidos em Cristo Jesus, principalmente, trazendo para o começo da pregação que eu falei, uma igreja solidificada em Cristo Jesus. Jesus, ele quer uma igreja que cresce, e quando a igreja não cresce, a culpa da igreja não crescer, de quem que é? Ela é minha
e ela é sua, ela só não é de Jesus Cristo. É isso que a gente tem que ter em mente. O que nós estamos fazendo? Enquanto isso, acrescentavam o Senhor dia a dia os que haviam de ser salvos. O crescimento da igreja primitiva era constante e natural. Todos os dias, várias vidas se juntavam ao povo de Deus. Este crescimento não era apenas numérico, mas, acima de tudo, em espiritualidade, a fé a cada dia se tornavam mais sábios, experientes, bem como ganhavam mais pessoas para Jesus Cristo. Além disso, a expansão territorial avançava a cada dia mais. Amém? Amém. Para a gente finalizar, quero que você atente para isso. Quando a pessoa esquece de Jesus, ele perde a união. O amor pela igreja não é humilde, não tem fé, não respeita os irmãos, não é perseverante, não lê a Bíblia, não é fiel. A igreja deixa de ser edificada, a igreja ela é destruída. Deus tem um propósito para nós como igreja, devemos estar bem certos disso, e para exercermos nosso papel no reino de Deus, sendo edificados por Ele, como pedras vivas de uma edificação muito superior, que é a casa de Deus. Cada um de nós tem um papel importante. Cada um de você que está sentado no seu lugarzinho aí, será que você já parou para pensar a importância que você tem para Cristo? A importância que Jesus Cristo, a partir do momento que Ele te escolheu da forma que você é, uma igreja que faz, e às vezes por que deixa de fazer, por que não faz, por que não está fazendo, por que o Belo não está fazendo? Nós queremos vida, nós queremos almas, qual que está sendo o nosso alvo principal, como igreja de Cristo? E pessoas não vão querer mesmo, isso aí é notório, mas nem por isso nós devemos desistir, de forma nenhuma. O papel importante é nenhum desses ingredientes pode faltar na igreja, por isso busque sempre a Jesus, estar unido na igreja, ame a obra de Deus, seja humilde, tenha fé e respeito, os irmãos, tenha fé e respeito, os irmãos em situações diferentes, seja perseverante, firme na Bíblia, seja fiel, que a igreja sua, a igreja de Jesus Cristo, a pedra fundamental será edificada. Amém, meus amados? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho de poder falar dessa palavra para vocês hoje, e como eu falei desde o início, não leve tudo que foi falado como crítica, como acusação, como peso na sua vida, mas sim como uma ferramenta, que você como igreja pode usar, que você como igreja pode entender o que Deus quer da minha e da sua vida. Amo cada um de vocês muito em Cristo Jesus, e tenho certeza que a vida de cada um de vocês é muito importante para a obra de Cristo, e o papel principal, nós somos um corpo, unidos em Cristo Jesus. Agora nós vamos passar, antes do louvor,